Tower of God tem muitos acontecimentos e nesse vídeo eu vou trazer um resumo do capítulo 154 até o 160. Fiz menos do que 10 porque achei importante e antecede os acontecimentos em que Joaquim finalmente desperta no meio desses episódios e vai encontrar com Ju, Viola e Grace, que é o nosso querido Ban. Bom, sem papas na língua, pessoal, o último capítulo eu mostrei pra vocês que o Ban tá tendo problemas com controlar uma nova poder que tá dentro dele. Algo ou alguém emprestou poder pra ele e isso só tende a crescer cada vez mais. Talvez seja uma ressonância com um espinho que tá dentro dele e ele não consegue controlar muito bem. É nesse momento que nós recebemos uma visita do mestre do Ban para explicar o que aconteceu com ele, falando que o espinho tem um poder destrutivo muito grande e se o Ban não aprender a controlar ele, ele vai acabar se quebrando por dentro, vai acabar morrendo, porque usar ele demais sem ter a verdadeira maestria de controlar ele, assim como o Shinsu também, não vai ser benéfico para o Ban, então ele precisaria parar um tempo e treinar. Tempo que nossos amigos não têm, porque assim como com o Agro Agnes, o Ban, o Haki, o Chang, a Craptor, a Misseng, o Prince se juntaram para ir atrás da Rachel, né? Eles têm que subir a torre fazendo os testes por fora até chegar ao andar 37, na qual eles vão encontrar um novo pavilhão, um novo lugar onde o trem vai dar uma parada rápida de mais ou menos 1 hora e esse tempo que eles têm para poder entrar no trem, galera, pegando outros tickets, eles têm que correr contra o tempo, porque o trem pode chegar muito mais antes do que eles. Claro que a presença do Rajin Sung, mestre do Ban, deixa os amigos dele meio apreensivos, principalmente o Agro Agnes, porque sabe a fama que Rajin Sung, em sua ascensão, quando era um High Ranker na ativa pela Fug também, ele era conhecido como o devorador de outras pessoas das 10 grandes famílias. Ele derrotava integrantes das 10 grandes famílias. Bom, é óbvio, ele não trabalhava pra Fug, ele fazia isso e ele é muito poderoso. Claro que o Kun fica meio preocupado com isso, mas o Rajin Sung só especifica que ele foi lá ver um aluno dele e ele está prontamente ali com a intenção de não deixar o Ban entrar no trem, porque ele também teme que aquele que está dentro do trem, que é a própria Fug enviando aqueles guerreiros juntos com a Rachel e também com o Daniel, eles acreditam que possa sim ser Joaquim, mais conhecido como White. Nem preciso falar pra vocês que o Rajin Sung tá preocupado com o Ban, porque nos últimos capítulos o Ban acabou descontrolando esse poder dentro dele e fazendo alguns testes. Ele acabou dando golpes que você vendo pelos ataques dele na arte do mangá, que ele excedeu a força, derrotando as pessoas com um único golpe, mas arrebentando também até ao redor, né? Até o local ali da batalha e tendo sucessivas desmaios, não conseguindo controlar isso, toda vez acordando, dizendo para os amigos dele que estava bem. O Agro Agnes ficou preocupado, o Haki ficou preocupado com ele, mas o Ban nunca se absteve de querer continuar fazendo os testes, mesmo desmaiando logo depois do processo de utilizar todo o Shinsu dele. Voltando para o trem em que o Wagner e a Iva estão seguindo de longe a Rachel e seu grupo, né? Nós vemos que o Daniel explica para eles como que ele está indo atrás do Joaquim, que está ali dentro do trem. Ele aparentemente tem umas tatuagens dentro dele, que depois mais tarde nós descobrimos que quem deu essas tatuagens e salvou a vida dele dentro do trem foi o próprio Joaquim, recrutando ele para que seja um fiel soldado, e através dessas tatuagens ele simplesmente ia conseguir encontrar os fragmentos de Joaquim que estão dentro do trem. Sim, ele desfragmentou por algum motivo, se fragmentou a alma dele e eles precisam encontrar elas para ele ganhar o poder que ele tinha no passado. É interessante a gente ver também que o Daniel também explica os conceitos de dia e noite que existem dentro do trem e por que eles precisam fazer os testes. É muito simples. Se você ficar lá dentro do trem escondido e não fazer os testes para subir logo os outros andares, você simplesmente tem um tempo específico que não é dito com qual é esse tempo, mas você é expelido do trem. Você acaba caindo entre ali nos outros andares e você aí perdeu a chance de estar subindo de uma forma mais rápida, digamos assim, né? Porque tem vários exames para você fazer lá dentro. A gente vê que o Agna está sempre com dificuldade para estar perseguindo eles e o Daniel já tinha percebido que está sendo perseguido, tá? Perseguição essa que é descoberta logo depois que o White aparece, é encontrado pelo Joaquim, a equipe da Rachel, é encontrado pela equipe do Daniel e da Rachel e eles se apresentam ali. O Joaquim diz que está muito tempo cansado e com fome, querendo encher novamente o seu corpo de energia. A gente não entende como assim comer, e ele explica depois que parece que ele absorve almas para ficar cada vez mais forte, assim como a gente viu o Daniel no começo dessa saga, quando ele estava atrás de tickets, que ele derrotou várias pessoas. Então aparentemente ele tem um poder similar do White, né? Logo depois de explicar como com os tempos agora, eles estão voltando o caminho deles e acabam
dando de cara com o Agna e a Eva e acabam sendo atacados pelo White. O Ahriun tenta dizer pro Agna dar algum ataque para que ela conseguisse fugir com eles, mas o White é muito mais rápido e acaba cortando a mão do Agna antes mesmo dele desferir o ataque. Cara, foi um ataque muito feio, ele doeu até em mim quando eu vi essa cena da arte e acaba pegando eles como refém. Então, além de o Ahriun, agora o Agna e a Eva da família Yeon estão sob custódia do grupo da Rachel. O fato do trem realmente dar aquela parada no andar 37 mostra que o Ban e a companhia têm uma chance de entrar nele, porque o plano da Rachel é parar nessa estação com o White vai absorver várias almas, utilizando aquele Emily, né, o aplicativo que a Rachel manipula para trazer mais regulares por aí naquela região, e eles vão ser vítimas do White, fazendo com que ele ganhe mais poder. Em contrapartida, o Ban vê-se numa dificuldade de ir até o trem infernal, porque Ha Jin-sung decide não deixar o Ban e os amigos dele entrarem no trem. Prende eles lá na estação com uma nave deles, só que aí com o Agnes decide criar uma estratégia, fazendo uma réplica deles e teletransportando eles mais longe possível do Ha Jin-sung com o farol dele. E com isso eles chegam num lugar lá na qual nem Ha Jin-sung poderia tocá-los, porque ele é um High Ranker do passado, mas ele não pode, existem certas regras dentro da torre, tá galera? Por exemplo, se um High Ranker, ou mesmo que ele é aposentado, entrar em certo lugar que é só para regulares e atacar eles, que é o que ele queria fazer com o Ban e não deixar ele ir para a estação pro trem infernal, o administrador do andar vai parar ele, vai prender ele de algum jeito. Então não tem como ir muito contra as leis de um administrador dentro de um determinado lugar. Então é absoluta essas regras. Quem acompanha as análises do Urek Mazino, que tem no canal também, tá? Vocês viram que pro Urek Mazino enfrentar um avaliador de eventos, de exames ali, eles precisaram fazer um contrato com o administrador para ele liberar que isso entre o regular e entre alguém que é um ranker fosse concretizado. Eles não podiam ir lá e começar uma batalha assim do nada, entendeu? Esperando na estação 37, Boro, Aka e um amigo dele, Sashi Faker, que é aquele que tinha a famosa fama de derrotar outros regulares, se uniram mais uma vez. Vão estar esperando o Ban e o Kunagro Agnes para poder ingressar no trem que já está chegando na estação. O próprio trem já avisou para todo mundo, então todos se preparam para ter um grande encontro ali nessa estação, que vai ser do caramba. Eu deixei para contar um pouquinho mais sobre o Daniel e o passado dele com o White em um vídeo separado que eu acho mais importante para vocês entenderem um pouco mais sobre o Aka, Boro, Sashi Faker e uma certa Hoen, uma garota ruiva que lembra um pouquinho a Nami de One Piece, que tudo tem a ver com o White, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise rápida que eu trouxe pra vocês entenderem um pouco mais. Tive que ser um pouco menos de episódio porque aconteceu muita coisa, e espero que qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar nos comentários, beleza? Forte abraço, deixa panelada no like e Shinsu mais uma vez pra gente. Tamo junto, pessoal. Até depois do fim.